Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 23 de abril, nós estamos ainda na Semana dos Povos Indígenas, porque no dia 19 passado, nós celebramos esse dia, o Dia dos Povos Indígenas. Não é correto dizer Dia do Índio. Isso é uma maneira pejorativa de falar. É Dia dos Povos Indígenas ou Dia dos Povos Originários. Nós temos uma dívida imensa, impagável com os indígenas da nossa nação. Eles que são os verdadeiros donos da terra. E eles são povos de muita resistência. Nós devemos querer o respeito aos povos indígenas, que hoje falta tanto como faltou no passado. Povos que foram dizimados, povos que foram perseguidos, que tiveram suas terras roubadas. Então, nós queremos pedir que eles sejam livres dos garimpeiros e de tantos outros invasores das suas terras. Os indígenas são responsáveis pela preservação da natureza, porque eles não têm a mesma relação que nós temos com a natureza. Nós muitas vezes depredamos, usamos mal e eles preservam. Eles não têm ambições como o homem branco, não é, estrangeiro, dos quais nós somos descendentes, tem. Eles preservam. Ser indígena não é folclore, não é um mito genérico perdido na mata. São etnias, idiomas, múltiplas culturas e diferentes modos de ser, de sentir, de hábitos e costumes artísticos e sagrados que devem ser respeitados e reconhecidos como patrimônios próprios de cada povo. Por isso, irmãos e irmãs, o olhar para os povos indígenas deve ser ampliado e reflexivo para evitar a manutenção de alguns estereótipos coloniais e racistas que ofendem e desvalorizam a diversidade humana, antropológica e espiritual dos povos, que há mais de 1522 anos sofrem perseguições e usurpações de seus direitos humanos e de seus corpos e territórios. Graças aos povos indígenas, e são muitos povos diferentes, que nós temos ainda uma natureza minimamente preservada, que atualmente, por falta de cuidado, por falta de fiscalização e por causa de uma invasão predatória, tem queimado tanto. E nós sabemos quanto que isso faz mal e gera muitos problemas para toda a humanidade, não só para nós brasileiros, mas para toda a humanidade. São muitas as nações indígenas, os povos indígenas aqui no Brasil. Na América Latina, então, nem se fala. Mas no Brasil, são dezenas e dezenas de povos indígenas diferentes, com línguas diferentes, com costumes diferentes. Para nós aqui, talvez os mais conhecidos, ou entre os mais conhecidos, estão os Guarani. Eu vou citar uma passagem de uma fala de um Guarani. Diz assim: "Àqueles que não entendem nossa língua, vou traduzir. O povo Guarani era como um rio que corria lentamente em seu curso, quando uma pedra gigante foi lançada dentro do córrego. A água espirrou para vários cantos, e os sobreviventes estão aqui hoje reunidos", diz esse indígena Guarani Kaiowá Anastácio Peralta, sob os olhares de concordância de seus parentes da Argentina, Bolívia, Paraguai e Brasil. Que interessante essa figura que ele usa, uma pedra que espalha para todos os lados. Os Guaranis são conhecidos por distintos nomes: Xiripá, Cainguá, Monteses, Baticola, Apiterê, Tembecoá, entre outros. No entanto, sua autodenominação é Avá, que significa em Guarani, pessoa. Este povo Guarani vive em um território que compreende as regiões no Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina, e se diferencia internamente em diversos grupos muito semelhantes entre si.
nos aspectos fundamentais de sua cultura e organizações sociopolíticas, porém diferentes no modo de falar a língua guarani, de praticar sua religião e distintos no que diz respeito às tecnologias que aplicam na relação com o meio ambiente. Tais diferenças, que podem ser consideradas pequenas do ponto de vista do não indígena, cumprem o papel de marcadores étnicos, distinguindo comunidades políticas exclusivas. Esses grupos reconhecem a origem e proximidade histórica, linguística e cultural, e ao mesmo tempo diferenciam-se entre si como forma de manter suas organizações sociopolíticas e econômicas. Os povos indígenas aqui do Espírito Santo. Inicialmente, as terras do atual Espírito Santo eram habitadas por diversos povos indígenas, todas pertencentes ao tronco Tupi. As tribos do interior eram chamadas de botocudos, sendo-lhes atribuído comportamento hostil e belicoso, além da prática de antropofagia. No litoral, as tribos também eram hostis, porém de hábitos um pouco diferentes. Na região sul, aqui do nosso estado, na região da Serra do Caparaó, as tribos não eram hostis, e o seu nome deriva de seu hábito de levar os visitantes para ouvir o silêncio da Serra do Castelo. As demais tribos eram os aimorés e também os goitacás. Na região norte do Espírito Santo, várias tribos ocupavam as regiões do Vale dos Rios Cricaré e Doce, entre eles Tupinambás, Pataxós, Machacalis e Botocudos, que imigraram de Minas Gerais e ocuparam toda essa região. Estes últimos foram os mais massacrados devido à sua não aceitação de contato com o homem branco. E atualmente, quais são os povos que estão aqui? Atualmente, Aracruz é o único município capixaba que possui índios aldeados no estado do Espírito Santo, com duas etnias, Tupiniquim e Guarani. Guarani é essa que nós estávamos falando até há pouco. Atualmente são 9 aldeias assim distribuídas, 4 Guaranis e 5 Tupiniquins. Os Guaranis, que vieram do sul do país na década de 60, mantém suas características como a língua, a religião, o artesanato e suas manifestações culturais. Já os tupiniquins, que são remanescentes do município de Aracruz, devido ao contato com o homem branco, perderam algumas de suas características, porém mantiveram os grupos culturais como referência da sua cultura. Então, queridos irmãos e irmãs, sejamos mais conscientes da importância dos povos indígenas, tanto no nosso estado como no nosso país. Eles preservam a natureza, preservam o meio ambiente. Eles têm uma relação com a natureza que é aquela que o Papa Francisco pede que toda a humanidade tenha: respeito. Nós não somos donos da criação, nós somos cuidadores da criação. E nós não somos mais importantes do que tudo aquilo que foi criado. A água, o sol, os animais, as plantas, tudo está ao nosso serviço, mas nós devemos respeitar. Aprendamos isso com os povos indígenas. Rezemos pelos povos indígenas, que são nossos irmãos e irmãs. Mais do que isso, são nossos pais e mães, porque eles chegaram aqui muito primeiro. E todos nós temos sangue indígenas nas nossas veias. Que Deus nos abençoe e que abençoe de maneira especial os nossos povos originários, os nossos povos indígenas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.